Antes de começar o vídeo, eu já peço que vocês deixem um like e se inscrevam caso não seja inscrito ainda. E se puder, deixe um comentário aqui que ajuda a aumentar o engajamento do vídeo. Continuando a história, Shusuke fica rindo enquanto dá um ataque na Liang, fala que tá tudo acabado pra eles, que ele conseguiu vencer o jogo, todos eles estão acabados. Liang fica chorando, pedindo desculpas várias vezes. Não, não, de novo não. Enquanto isso, Moicano começa a comemorar, diz que com isso 5 jogadores foram eliminados, ele vai conseguir eliminar todo mundo daquele jogo. ET pergunta se então ele pode iniciar o processo de liberação. Moicano pergunta por que ele faria isso. ET percebe algo, fala que isso é estranho, começa a ficar agitado, diz que aquilo não é possível. Moicano pergunta o que aconteceu de novo. ET fala pra ele ali dar uma olhada. Não, eu falei pra você não sair do quarto, mas por quê? Choi fala que agora o jogo acabou, todos eles vão ser apagados. Huang diz que não esperava por isso, que isso é horrível. Shusuke comemora, fala que ganhou 3 jogos seguidos. Fala pro pessoal que restou pra aproveitar esses últimos minutos de vida. Bob fica com raiva, começa a morder a perna dele. Shusuke pergunta o que essa criatura inferior tá fazendo. O bicho já dá uma bicuda no Bob. Choi fica indignado e pergunta por que ele teve que fazer isso. Liang começa a falar pro Yanni que lembra dele naquela época. Ela lembra muito bem naquele dia no hospital. O que? Você disse hospital? Naquele dia, lá no hospital, o médico diz pro Yanni que o tratamento do avô dele custará 300 mil yuans. 300 mil, onde é que eu vou achar tanto dinheiro? Ao mesmo tempo, em uma sala ali próxima, o médico pergunta como aquela pessoa tá se sentindo. E Liang fala que tá se alimentando bem, ela já tomou café da manhã hoje. O médico diz que ela fez um bom trabalho. De repente, ela começa a olhar pro lado. Pela janela do quarto, ela consegue enxergar o Yanni. Ela diz pro Yanni que naquele dia ela conseguiu enxergar ele pela janela, só as costas dele. Percebeu que o Yanni tava meio abatido. Mais tarde, ela escutou de um médico que o avô dele tava em um estado grave. O Yanni parecia os pais dela quando ia visitar ela. Ah, como é que eu vou conseguir tanto dinheiro? Eu ainda estou no meu 2º mês de estágio. Mesmo que eu peça dinheiro emprestado, quem daria uma quantidade tão enorme de dinheiro? Mas o que é aquilo? Yanni começa a olhar pela janela. Não desista, mas quem escreveu isso pra mim? Ei, quem foi que fez isso? Tem alguém aí? Ela é escondida ali no canto. Então, a Lian disse que não esperava ver o Yanni ali. Ele deve ter passado por coisas horríveis também. Shusuke diz pro Moicano anunciar logo o resultado do jogo, ele já venceu. Pergunta se ele foi no banheiro cagar de novo. De repente, a Lian para de falar. Yanni começa a fechar os olhos dela. Por quê? Por que isso teve que acontecer de novo? Imperdoável, eu nunca vou te perdoar. Você não conseguiu salvar ela, você deixou isso acontecer novamente. Você é muito fraco. Imperdoável, isso é imperdoável. Shusuke se pergunta o que tá acontecendo. Eu vou acabar com todo mundo, vou eliminar todos vocês. Bob pergunta o que tá acontecendo com Yanni. Choi fala pra ele não assustar ela desse jeito. Não vou deixar nenhum de vocês fugirem daqui. Fiquem quietos, eu vou acabar com todos vocês. Por que isso tá acontecendo? Por que aconteceu isso novamente? É imperdoável. Shusuke pergunta se ele tá sofrendo uma reação negativa, que ele tem que se apressar. Huang diz pro Yanni não perder a cabeça e escutar ele. Algo começa a acontecer com Yanni. Shusuke fala que isso foi inesperado, agora ele não sabe o que fazer. Imperdoável, é imperdoável. Eliminar, eu tenho que eliminar todos vocês. Não tem escapatória, vocês não queiram fugir daqui. Shusuke pergunta que tipo de habilidade roubada é essa. Você, eu vou acabar com você. Yanni começa a correr pra cima dele. Shusuke pensa por que o jogo não acabou ainda. Yanni já dá uma pancada na cara dele. Na sequência já aparece em cima do Shusuke. Ele pensa que esse cara é realmente insistente. Ele não tem outra escolha, vai ter que fugir dali. Começa a voar pra longe do Yanni. Fala que a única coisa que ele precisa fazer é esperar até o jogo acabar. Enquanto isso, a Choi começa a tirar aquelas algemas do Huang. Huang fala que a condição do Yanni é muito perigosa. Parece que ele não consegue controlar aquela transformação dele. Eles vão ter que pensar numa solução rapidamente para lidar com isso. Choi pergunta pro Huang o que eles devem fazer. Enquanto isso, Yanni vai voando atrás dele. Shusuke pensa que por enquanto ele vai ter que fugir até aquela habilidade consumir toda a alma do Yanni. Começa a olhar para trás e fala que o Yanni é muito rápido, mas que talvez o Yanni não consiga alcançar ele. Esse é o verdadeiro poder dessa tecnologia. Só foi ele falar isso, Yanni teleporta pra frente dele. Shusuke fica desesperado perguntando se o Yanni não reconhece ele. Ele é um amigo dele. Yanni não quer nem saber, já esbagaça ele no chão. Choi fala que conseguiu remover aquelas algemas. Do nada, o Huang começa a jogar o joguinho dele de novo. A Choi pergunta o que ele tá fazendo. Huang diz pra ela não entrar em pânico, que ele tá fazendo isso pelo Yanni. Pode até parecer que ele só tá jogando videogame, mas ela vai entender mais tarde. Eles podem conseguir salvar o Yanni, mas é Liang e não tem mais escapatória. Enquanto isso, Shusuke fala que o Yanni é bem persistente. Parece que ele vai ter que mudar as estratégias dele. Yanni não dá nem tempo dele falar, já vai indo com um soco na cara dele. Dá uma pancada que chega, a máscara dele sai. Shusuke fica gritando pro Yanni não fazer isso. Do nada ele começa a rir, falar
que já tá chegando a hora. O tempo acabou pro Yanni. De repente o Yanni começa a gritar. Shusuke diz que até que o Yanni é forte, conseguiu arrancar a máscara dele. Yanni fica gritando enquanto a habilidade dele se desfaz. Conforme a habilidade vai se desfazendo, ele vai retomando a consciência. Liang, por favor, não morra. Shusuke diz que depois de ser consumido pelo próprio destino, ele não terá mais muito tempo de vida. Depois disso, ele vai virar apenas pó. Vamos lá, Liang, por favor. Shusuke fala que parece que a garganta dele se transformou em pedra também, ele não vai conseguir mais falar. Pergunta se o Yanni quer beber uma água, fica rindo, que se o Yanni quiser ir até aquela garota é só avisar pra ele que ele dá uma ajudinha. Diz que esqueceu que o Yanni não consegue mais falar. Liang, eu sinto muito. A mão dele começa a se transformar em pedra. Ele escreve algo na neve, mas eu não consigo entender o que tá escrito aqui. Liang, eu espero te encontrar em um outro lugar. Shusuke fala que se ele acabar com o Yanni, 6 jogadores vai ter sido eliminados. Billy, eu sinto muito, eu não consegui cumprir a minha promessa de acabar com o negociante. Shusuke diz que talvez se Yanni implorar pela vida, ele pode salvá-lo. Do nada, o Hong aparece do lado dele. Enquanto isso, o ET fala pro Moicano que o Sr. Baitung tá ligando. O Moicano fala que não tem problema não atender agora, mas aquela situação ali é bem estranha. Ele obviamente viu que a garota Liang tinha morrido, mas porque ali no painel tá mostrando que ela tá totalmente bem. É como se nada tivesse acontecido com ela. Shusuke acaba desviando do ataque dele e pergunta por que o Hong tem que ser tão intrometido. O Hong fala que não quer mais escutar a voz dele, só vai acabar com ele ali mesmo. O dragão da Choi de repente vai pra cima dele. Novamente o Shusuke desvia do ataque. A Choi fala pro Hong salvar o Yanni porque ele já tá quase sendo petrificado. Ela vai ficar ali atrasando o Shusuke. Certo, Yanni, espere mais um pouco. Quando você começa a ser tomado pelo seu destino, o seu corpo se transforma em pedra. Mas demora um pouco até sua alma ser completamente eliminada. Com isso eu devo ser capaz de salvá-lo. É isso, tá feito. Um campo de força começa a cobrir o lugar ao redor. Shusuke pergunta se ele tá voltando no tempo. É isso, tá funcionando. Espere um pouco, Yanni. Nisso, Yanni começa a acordar. Fica surpreso em ver o Hong ali. O Hong fala que é bom ele estar de volta. Choi pergunta se ela tá sonhando, como é que o Hong fez aquilo. Shusuke pergunta por que eles têm adereços ali. O Hong fala pra ele não ser estúpido, aquilo ali é só um cartucho de jogo. A viagem no tempo só pode ser acionada usando alguns comandos, mas como requisito tem que estar no 5º andar da torre do arqueiro. Aquilo ali não é um adereço, é uma das habilidades dele. Yanni fica olhando pra ele surpreso. Hong pergunta como o Shusuke deseja ir de arrasta pra cima. Hong de repente some dali, começa a correr pra cima do Shusuke, fala que agora ele vai queimar até a morte. Shusuke diz pra ele não tentar fazer isso, senão ele vai estourar aquela bomba. Hong pergunta do que ele tá falando. Shusuke diz que assim que ele apertar aquele botão, todas as bombas nucleares daquele mapa vai estourar. Começa a rir, fala que todos eles vão morrer de qualquer maneira. Hong diz pra ele não fazer isso, ele já perdeu, por que ele não aceita? Shusuke diz que não tá nem aí, ele é apenas uma máquina criada pra acabar com eles. Se ele for morrer ali, é melhor levar todo mundo junto. Choi diz pra ele aceitar que ele perdeu, fala pra ele não fazer isso. Shusuke fala que quer perguntar algo a eles. Pergunta se o karma, a reencarnação e o paraíso realmente existem, e se todos os seres vivos também incluem robôs. Hong diz que bobagem que ele tá falando, que é pra ele largar logo aquele acionador. Shusuke fica rindo sem parar, diz que não se importa com nada. A Liang, que tava caída na frente da estátua do Buda, de repente desapareceu. Shusuke fala que todos eles agora já era. Acha estranho porque que ele não conseguiu apertar o botão. Percebe que alguém esbagaçou a mão dele. Hong pergunta se isso deve ser o mau funcionamento dessa tecnologia. Liang, você está viva? Ela fala que dessa vez ela que vai proteger todo mundo. Não vai deixar de forma alguma aquele robô ter sucesso. A habilidade começa a esbagaçar o robô todo. Shusuke diz que achou que ela estava morta. Então foi por isso que eles não anunciaram o fim do jogo. Mas aquele ataque ele deu com precisão. Por que ela não morreu? Liang fala que graças a ele, o destino coração mecânico dela despertou. Fala pro Yanni dar o golpe final naquele monstro. Tá certo, eu vou fazer isso. Seu pedaço de sucata, suma daqui. Você recebeu uma conquista, acabe com o negociante. Voltando pro submundo, o Lagartixa fala que achou isso importante. Ele ligou pro Moicano para avisar que aquela garota foi enviada pra dentro daquele jogo por ele. Ela é uma existência que é muito importante pra eles. O destino dela não é desse mundo, então as regras provavelmente não funcionam com ela. Moicano pergunta o que ele quer dizer com isso. Lagartixa diz que ela não pode ser morta no submundo. A fonte da habilidade dela é especial, é um presente dos deuses. Enquanto isso, lá no hospital, os médicos falam que graças a Deus ela tá respondendo novamente. Por pouco ela quase morreu. Os médicos acabam reanimando ela novamente. Lagartixa fala que o destino dela vem do seu mundo original. Uma garota protegida, ninguém vai deixar ela morrer. Quando a vida dela estiver ameaçada ou estiver prestes a morrer, parece que os deuses vão fazer de tudo para trazer ela de volta à vida. Voltando pro jogo, os ETs anunciam que o jogo está completo. O portal já vai se abrir. Agradece ao pessoal por ter participado. As recompensas foram dadas a cada jogador que sobreviveu. Choi diz que finalmente eles venceram esse jogo. Hong fala que inesperadamente foi salvo por uma garota no final. Hong, não diga isso, afinal todos nós somos amigos que vencemos juntos. Mas Liang, o que é isso na sua cabeça? Ela pergunta o que há de errado. Aqui, tá um pouco mais pra cima. Ela começa a tocar
naquelas antenas. Entra em pânico e se pergunta o que é aquilo na cabeça dela. Pergunta se ela também se transformou num robô. Não, não é isso, é só sua habilidade. Isso é comum no submundo. Enquanto isso, no lugar onde o Shirogami tá preso, o guarda pergunta como é que o Shirogami roubou aquelas coisas da Sensei. Shirogami fala que mesmo se contar ele não vai entender. O guarda diz que no passado foi o Shirogami que treinava eles, que ele não esperava por isso. A propósito, ele escutou que a Sensei vai mandar ele direto pra GT Technology. Fala que aqueles caras conseguem ler a mente dele. GT Technology? Isso é realmente um problema agora. O guarda diz que a Sensei deve estar falando sério sobre isso. Eu ainda não consigo quebrar o selo do Kizaru. Se eu quiser escapar, eu tenho que me livrar disso. Um outro guarda chega no local, fala pro carinha que tá jogando cartas com o Shirogami que depois eles vão ter que revezar, que não é pra ele se atrasar na patrulha de amanhã. O guarda fica chorando, fala pro Shirogami que essa é a última vez que eles vão se encontrar. Shirogami diz pra ele não pensar assim, que nesse instante ele vai se emocionar também. Lá no jogo, Yanni fica olhando pra estátua do Buda. Choi pergunta se ele tá no modo sábio de novo, que o portal já se abriu. Certo, vamos lá. Realmente conseguimos completar esse jogo. Mas por que eu tô sentindo que eu esqueci alguma coisa? Bob fica ali caído desmaiado. Tempinho depois, felizmente eu olhei pra trás e eu vi esse carinha caído lá no chão. Bob diz que esse é o dia mais feliz da vida dele. Choi fala que tá tudo bem agora. Pergunta pro Yanni quais são os planos dele. Bom, eu acho que eu vou levar a Liang pra comprar algumas roupas. Eu também tenho que encontrar os meus amigos, eu não sei como eles estão. Por fim, eu tenho que participar daquela partida de exibição no mundo do paraíso. Choi pergunta se ele realmente pretende ir pro paraíso. Por que pergunta? Você também pretende ir? Choi fala que não é isso, ela não vai participar desse concurso. Na verdade, ela é uma colecionadora de cartas. Pega as cartas do jogo, vende e compra aquilo que ela quer. Huang fala que é muito raro um caçador de cartas participar desse tipo de jogo nessa dificuldade. Choi fala que mal tá escutando ele porque que ele sentou tão longe. Huang fala que gosta de ficar afastado das pessoas, mas que não tem nada contra eles. O trem diz que eles já estão chegando no submundo. Dessa vez eles vão chegando na estação do submundo. Depois disso, um tempinho se passa. Choi fala que acabou de vender a carta dela, por isso conseguiu comprar essa moto, que agora ela tá indo pro comércio. Bem, então nos veremos novamente, certo? Choi fala que provavelmente não. Bob fica abraçando a perna dela, falando que não quer deixar ela ir. Ela diz que só tá brincando e que com certeza eles vão se encontrar novamente. Mas até lá, o Yanni não pode morrer. Se ele quiser encontrar ela, ele pode ir pra rua elétrica. Vai se despedindo, fala que outro dia encontra eles. Bob fica chorando, falando pra ela não deixar ele. Ei, Huang, você também vai voltar? Huang fala que tá esperando alguém, o Yanni não precisa se preocupar. Bob dramático fala que a irmã dele se foi, agora quem é que vai acariciar ele? Mas então ele percebe algo, fala pro Yanni olhar bem ali, tem um tesouro logo na frente deles. Bob, do que você tá falando, hein? Começa a olhar pra mulher e pergunta pro Yanni por que ele não vai conversar com ela. A mulher vai olhando na direção deles. Bob já fica apaixonado, perguntando se ela tá olhando pra ele. Peraí, mas você não tava triste agora há pouco porque a Choi foi embora? A mulher começa a acenar na direção deles. Bob fala que é isso mesmo, ela tá apaixonada por ele. A mulher acaba passando direto, Bob fica triste. Ela pergunta se todos eles são amigos do Huang. Yanni fala que eles se encontraram no jogo. Ela fala que isso é bom, que eles podem chamar ela de Zu. Fala que o Huang não tem um temperamento muito bom, pergunta se ele causou algum problema. Huang pergunta do que ela tá falando, esse é o destino dele. Bob fala que a relação da Zu e do Huang parece ser bem íntima. Bob, parece que você não tem mais chance. Huang fala que conhece a Zu desde que ele chegou ali no submundo, se tornaram melhores amigos. Zu de repente xinga ele do nada, dá uma pancada, fala que ele tá meia hora atrasado. Ela até achou que aconteceu algo com ele. Os dois ficam surpresos com essa personalidade dela. Zu pergunta por que ele foi participar de um jogo tão perigoso. Em seguida fala pra ela mesma não brigar com o Huang. Mas por que tem duas Zu ali? Liang se questiona se ela tá vendo direito. Não, eu acho que isso deve ser uma ilusão causada pelo fluxo do ar. Zu fala que a irmã dela apareceu acidentalmente e deve ter assustado todo mundo. Diz que aquela pessoa que tava brigando com o Huang é a Spider, a irmã dela. As duas acabaram dividindo o mesmo corpo. A irmã dela acaba tomando controle às vezes. Começa a olhar pro Yanni e pergunta por que ele tá olhando pra ela, se ele nunca viu uma mulher antes. Bob se impressiona, fala que tem duas Zu. Pergunta se isso não seria uma viagem pra 3 pessoas à noite. Spider fica brigando com ele, falando que é pra eles irem, todo mundo tá esperando pelo Huang. Zu fala pra irmã dela ser mais gentil. Huang vai se despedindo, fala que uma outra hora encontra o Yanni. Talvez na próxima partida de exibição. Os 3 ficam em silêncio, se perguntando como é que ele consegue aguentar essas duas. Um jovem mal-humorado e uma garota bonita. Que combinação estranha. Liang, que tal nós irmos comprar umas roupas agora? Ela fala que já faz muito tempo que não faz compras, desde que ficou doente. Fica toda empolgada falando que vai ir pro shopping. Com certeza, as meninas nessa idade são as que mais gastam fazendo compras. Tempinho depois, lá no shopping. Ei, Bob, eu quero te perguntar uma coisa. Bob pergunta o que é. Como você pode entrar no jogo tão difícil só pra conseguir um as de espadas? Bob fala que ele perdeu no jogo de azar e aquelas pessoas ameaçaram ele pra participar desse jogo. Contanto que ele entregasse o as de espadas pra aquela pessoa, ele iria apagar as fotos que ele tinha do Bob pelado. Fotos suas pelado? Você tá de
brincadeira, né? Bob fala que não. Liang, toda trajada, vai chegando ali perguntando o que eles estão conversando. Bem, não é nada, a gente não tá conversando sobre nada. Liang fala que tem um porém, ela não trouxe nenhum dinheiro com ela. Ah, sobre isso, você usa o seu tempo aqui pra fazer compras. Você é jovem, deve ter bastante tempo sobrando ainda. Consegue ver isso olhando pra sua mão. Liang fala que tem os números, mas por que estão negativos? Negativo? O que você tá falando? Mas o que é isso? 17.000 horas negativas? É a primeira vez que eu vejo isso. Talvez a Xiaoti saiba o que isso significa. Deixa eu pagar suas roupas primeiro. Espere um pouco aqui, eu já volto. Nisso, Yanni vai lá no caixa pagar, se pergunta por que aquelas roupas são tão caras. Do nada, o Bob coloca um biquíni e pergunta pro Yanni se ficou bom. Por que ele não compra isso pra ele? Bob, você tá falando sério? Tira isso, tá muito feio, cara. Liang pergunta pro Yanni pra onde eles vão ir agora. Eu acho que eu vou te levar pra conseguir um quarto primeiro, pra que você possa ter um lugar pra ficar. Ela pergunta se vai ganhar um quarto, fica feliz dizendo que nunca reservou um quarto antes e que o Yanni vai levar ela pra um quarto. Peraí, se você falar desse jeito o pessoal vai achar estranho. Tempinho depois, certo, eu acho que esse aqui vai ser o seu quarto agora. O meu quarto é logo ali na frente, se você precisar de alguma coisa é só ir até lá. O Bob pergunta pro Yanni onde é que ele vai morar. Dramático fala que ele é um jogador solitário que não tem nada, nenhum quarto. Nenhuma pessoa gentil aceitaria ele. Liang convida o Bob pra morar com ela diz que tem medo de morar sozinha. Bob fica feliz, ela diz que ele tem que ser obediente pelo menos. Por que eu sempre acho que esse Bob tá tramando alguma coisa, hein? De repente a Xiaoti chega ali falando que o Yanni finalmente voltou. Xiaoti, faz alguns dias que a gente não se vê, não é? Mas por que tá chorando? Aconteceu alguma coisa? Xiaoti fala que o ciborgue, para proteger ela, foi gravemente ferido pelo pessoal da Antou. Peraí, o que você disse? Onde é que ele tá agora? Em um outro lugar? Ei, por que vocês empreenderam desse jeito? As minhas habilidades foram seladas, eu mal consigo vencer um guarda agora. O guarda diz pro Shirogami ser paciente, que essa é uma ordem dos superiores. Um guarda na frente fala pra eles não conversarem com o traidor, que o Shirogami mandou vários soldados deles pro hospital. Ei, por que você tá falando desse jeito? Se não tivesse atirado de raspão de propósito, eles nem teriam a chance de ir pro hospital. Um guarda que vai passando do lado dele começa a fazer algo. De repente uma técnica é ativada. Mas o que é isso? O feitiço de selamento foi desbloqueado? Aquela pessoa que passou por mim agora era... O guarda vai caminhando em silêncio. Shirogami agradece. O guarda atrás dele pergunta se o Shirogami tá falando com ele. Ah, isso, eu tenho o costume de falar sozinho, não se preocupe. Tempinho depois, Shirogami quebra aquela roupa de força e sai voando. Foi mal, pessoal. Eu convido vocês pra jantar numa próxima vez, se houver uma próxima vez. Enquanto isso, cadê o ciborgue? Onde é que ele tá? Ah, mas o ciborgue, você tá bem? Doutor fala pra ele não entrar desse jeito, quase matou ele de novo. Ciborgue pergunta se o Yanni já voltou. Yanni fica impressionado e pergunta por que o ciborgue tá com a voz feminina. Mas essa voz, o ciborgue se tornou uma loli. Xiaoti pergunta o que o doutor fez com ele. O doutor fala que o corpo do ciborgue atualmente está sendo controlado pela Nicole. Ele ainda tá reparando a alma do ciborgue e pediu pra Nicole ajudar ele a calibrar o corpo, mas que não é pra eles se preocuparem, o ciborgue ainda tá bem. Nicole diz que essa é a primeira vez que eles se encontram, diz que conta com a colaboração do Yanni. Certo, o corpo do ciborgue sem expressões é realmente estranho. Nicole fala que também consegue simular expressões. Não, tava melhor do outro jeito, pode parar. Liang pergunta se a alma dele tá dentro dessa coisinha pequena. Ela consegue sentir algo vindo daquilo, é como se fosse uma alma muito solitária, do mesmo jeito naquele tempo quando ela tava doente e indefesa. Xiaoti toca no assunto e pergunta quem é ela. Nisso, alguns minutos se passam. Liang pergunta se nesse mundo a pessoa não consegue envelhecer, também se existe algum programa de televisão que ela pode assistir, e se ela ainda precisa ter cuidados com a pele dela. Xiaoti fala que a Liang parece com ela quando acabou de chegar no submundo. Aquelas duas parecem estar se dando bem. Isso é bom, se elas não tivessem se dado bem, isso seria ruim. Nicole fica olhando pra ele e começa a falar algo. O doutor vai chegando ali e fala que ele comprou algumas refeições, que é pro Yanni chamar as duas meninas pra comer. Depois que eles terminarem a refeição é pra ir embora, que ele quer estudar algumas coisas no laboratório. Do lado de fora, a Liang e a Xiaoti ficam conversando. Xiaoti conta as histórias de como ela conheceu o Yanni e de tudo que aconteceu depois. Eu já tava ficando com fome, o doutor mandou bem trazendo essas comidas. Ei, ciborgue, quer dizer, Nicole, você não vai comer? Nicole fala que ela não precisa disso. Ah é? O ciborgue, por outro lado, só fala em comida, toda hora ele tá querendo comer. Nicole fala que o ciborgue obrigou ela a agir como ser humano, ela não consegue sentir um gosto. Cyborg tinha medo de esquecer qual é o sabor da comida. Pensando nisso, é verdade, Cyborg falou que o apelido dele era Homem Gordo. Eu realmente estou curioso para saber como ele era antes. Nicole fala que o Homem Gordo naquela época se sentia muito mal. Começa a mostrar as memórias do Cyborg. Ele fica andando pela rua do submundo. Aquela menina dos pensamentos dele começa a chamar ele. Cyborg chama ela de Xiaoye e fala que ele já tá chegando. Xiaoye diz que não tava com intenção de deixar ele esperando. Pergunta qual filme eles vão assistir hoje. Cyborg fala que então eles assistirem a Reviravolta do Mundo. Xiaoye diz que eles já assistiram a parte 1 desse filme, mas que ela não gostou muito. Mas desde que o Cyborg goste, tá tudo bem. Enquanto assiste o filme, Cyborg fica viajando e ela fica com medo.
Xiaoye fica dando comida na boca dele, fala que aquilo ali tem gosto de alho poró, pergunta se o Cyborg pode beijar ela depois de comer aquilo. Quando eles entravam nos jogos juntos, o Cyborg tomava a frente e ela ficava lá atrás jogando magia. Bom, e depois dos jogos, Xiaoye pergunta o que ele tá pensando, ele pergunta do que ela mais gosta nele. Ela fala que quando tá junto do Cyborg, sente que tá viva novamente. Assim que ela fala isso, o Cyborg se emociona. Naquele momento era tudo tão lindo, era tão maravilhoso que ele se perguntava se era verdade, mas isso só durou até um dia. O Cyborg fica chamando a Xiaoye e ela pergunta o que ele tá fazendo. Ele fala que comprou aquilo ali no mercado negro, diz que se a pessoa tomar, ela estimula o seu potencial e libera o seu destino. Contanto que ele consiga liberar o destino dele, ele vai conseguir proteger ela, mas as coisas não foram assim como ele planejou. Xiaoye pergunta por que o Cyborg fez isso. Aquela pílula acabou transformando o Cyborg em um monstro. Cyborg diz que não deveria ser assim, porque aqueles caras acabaram enganando ele, não era pra isso acontecer. Naquele mesmo dia, um tempinho depois, o pessoal fala pros guardas mecânicos que escutou um grito no quarto ao lado. Aqueles gritos duraram pelo menos 5 minutos, mas depois tudo ficou silencioso. Os guardas falam que aquele garoto deve ter tomado uma pílula proibida, provavelmente queria estimular suas habilidades, mas acabou prejudicando. Ele acabou eliminando uma pessoa, deve ser porque não conseguiu controlar a reação. Por causa do efeito da pílula, a alma dele ficou exausta e foi transformada em pedra. Aquelas coisas aconteceram várias vezes durante os anos. O guarda diz para coletar as evidências e levá-los pro lixão. Nisso, lá no lixão, o pessoal vai caminhando por ali. Eles falam que aquele robô não pode correr por muito tempo, que eles têm que encontrá-la. O robô é um produto defeituoso da empresa deles, tem que ser destruído imediatamente. Ela deve estar se escondendo ali, eles têm que procurá-la. Um robô de batalha de 5ª geração, a Nicole. Por causa de algumas falhas, ela terá que ser destruída. Um cara diz que lembra que o desempenho de inteligência daquela máquina era muito boa, por que ela deveria ser desmontada? O outro cara fala que a máquina era pouco inteligente demais pro gosto do chefe. Ele diz que essa tecnologia é muito boa e fazer isso é cruel. Um outro pergunta se é o primeiro dia de trabalho daquele cara, que ele não pode ficar falando essas coisas ali. A GT Technology é responsável pela tecnologia e eles são responsáveis pelo desenvolvimento. Começam a desmontar o corpo da Nicole, mas a Nicole, ao contrário do que eles achavam, continuava se mexendo, mesmo depois de ser desmontada. De repente toca um alarme de segurança, o pessoal se pergunta o que está acontecendo. O sistema diz que um dos experimentos escapou. Eles começam a procurar a Nicole por toda parte, falam que não conseguem encontrar de forma alguma aquele robô. Um deles acaba escutando um barulho, liga a lanterna e começa a ir para aquela direção. Ele diz que não é nada, é só um cara morto, uma pessoa que se transformou em pedra. Fala pro pessoal que a Nicole não deve estar ali, deve ter ido para a cidade. Nisso eles vão atrás dela na cidade. Nicole fala que esbarrou com o Cyborg quando ela estava se escondendo. Aquela foi a primeira vez que eles se encontraram. Ela viu um ser humano com o coração partido, assim como ela, um ser que foi abandonado como lixo. Diz pro Yannick que naquela época ela detectou que a alma do Cyborg estava viva ainda. Dessa forma ela colocou a alma no coração e mais tarde o doutor acabou encontrando eles, o que os permitiu sobreviver, mas as memórias depois disso parece que foram criptografadas pelo Cyborg. Ela não consegue acessar de forma alguma, talvez o Yannick tenha que perguntar para ele pessoalmente. O Cyborg parecia ser uma pessoa tão alegre, eu nunca imaginaria isso. Ele é tão forte que até me faz questionar minha própria força. Nicole diz pra ele não falar isso, mesmo que sejam abandonados pelo mundo inteiro, eles ainda têm que viver a vida mais humana do que os outros. E isso foi uma das coisas que o Cyborg ensinou pra ela. Certo, eu entendi. Xiaoti pergunta se eles vão voltar, o doutor parece estar ocupado. Liang fala que receia que o Bob ficou em casa sem comida. Agora que você falou, é verdade, eu esqueci de alimentar o Bob, mas ele deve conseguir sobreviver, não é? Ao mesmo tempo, na casa da Liang, Bob fica dizendo que vai morrer de fome, quando ele encontrar o Yanni vai acabar com ele. Nicole, você deve cuidar bem do Cyborg durante esse período. Vamos estar esperando ele voltar pro time, certo? Nicole fala pra ele não se preocupar. Certo, então eu vou nessa. Foi um grande prazer te conhecer, Nicole. Ela fala que diz o mesmo pra ele, e então eles começam a se despedir. E enquanto isso, Kizaru fica indignado, dizendo que é impossível o Shirogami ter quebrado o selo dele. Mesmo se as pessoas tivessem unido forças pra quebrá-lo, eles não conseguiriam. Sensei fala que não tá questionando a força dele, que essa pessoa é alguém que usa a mesma escola de magia que eles, só assim conseguiria quebrar o selo. Ou seja, além do Shirogami, deve ter um outro cúmplice da associação deles. Kizaru se questiona quem poderia ser. De repente, o Tisha começa a bater na porta da Sensei. Ele pergunta se ela o chamou, ela fala que é isso mesmo, que é pra ele entrar. Ela diz pro Kizaru sair dali, ela quer conversar com o Tisha sozinho. Kizaru sai reclamando, se perguntando quem poderia ser. Todos os seus feitiços são criados por ele mesmo. Sensei, eu ouvi dizer que o Shirogami foi preso por nós de propósito, mas na verdade... Ela interrompe e pergunta onde é que o Tisha tava quando o Shirogami fugiu. Tisha percebe o que ela tá pensando. Ah, naquele dia, o Laozu me convidou pra tomar uma xícara na casa
do Mar de Cap. Pouco tempo depois eu recebi a notícia que o Shirogami fugiu. Sensei disse pra ele não se preocupar, é porque com a força dele seria muito fácil quebrar aquele selo. Só tava pensando na possibilidade disso ter acontecido. Sensei, se você não acredita em mim... Sensei interrompe de novo, fala que acredita, que não é pra ele se preocupar, parece que ele tá nervoso. Começa a rir, fala que chamou o Tisha ali pra ele prestar atenção na base deles durante esse período. Mas se tiver alguma coisa que ele queira contar, ele pode dizer imediatamente. De repente o Tisha começa a lembrar de algo. No primeiro jogo lá do boneco de madeira, quando o Tisha finalizou a partida, ele acaba sendo teleportado pelo mesmo trem do Shirogami. Fala que ficou com muita raiva quando o Shirogami pediu pra ele participar de um jogo desse. Shirogami pede desculpas, mas que com isso eles vão poder conversar tranquilamente. Tisha diz pra ele parar de enrolar e falar o que é. Shirogami fala que o rei do submundo, ele ainda tá vivo. Tisha pergunta se ele tá falando daquela pessoa. Sim, é isso mesmo. Mesmo sendo grande, ele não conseguia escapar das algemas do tempo. Mas eu tenho certeza que ele já tá quase se tornando onipotente e onisciente. Tisha pergunta se isso é sério, é bom pra ele, mas por que ele foi embora? Não, ele não foi embora, eu falei com ele tava no submundo, foi cerca de 1 ano. Tisha, eu sei que você não gosta muito de mim, mas enquanto o rei do submundo compreendeu o verdadeiro significado do tempo, ele com certeza será capaz de fazer tudo voltar como era antes. Irmão, você é o único que pode me ajudar, me dê mais algum tempo, eu vou te provar isso, tudo pode voltar no passado. Tisha diz que com relação ao passado, a nostalgia do passado só aumenta a dor. Além do mais, ele também não é uma pessoa nostálgica. Ele começa a olhar pra foto deles juntos, fala que o Shirogami é um tolo, e enquanto isso, Bob, foi mal por não te alimentar, aqui, toma essa comida. Eu não vou fazer isso de novo, eu prometo. Bob já esbagaça o hambúrguer falando que não vai perdoar ele. Liang já vai ainda abraçar ele, falando pra eles irem pra casa que ela quer dormir. Fala pro Yanni que ela vai ir pra cama mais cedo, que depois eles se encontram, deseja boa noite pra ele. Certo, até amanhã, boa noite pra você também. Agora a última pessoa que resta é Xiao Ti. Ela sem enrolação, fala pro Yanni deitar rapidamente na cama.